Luiz Paulo, eu acho que você agora vai fazer, né, uma questão que tem tudo a ver com a que você fez antes. Porque ela também envolve, olha só, cilindros, não é isso? Mais uma questão de cilindro. Só que o foco não é bem o cilindro. Eu vou te explicar, olha só. O que ela fala aqui? Questão 144. Essa foto aqui que vocês estão vendo, ó, muito bonitinha, mostra a construção de uma cisterna. De uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Mais uma vez, né, eles adoram colocar cisterna cilíndrica, né? Uma cisterna que tem formato cilíndrico, etc, etc, né? Uma cisterna como essa, na forma aqui, ó, de um cilindro circular, reto, com 3 metros quadrados de área da base, que isso é importante, 3 metros quadrados de área da base. Foi abastecida com um curso de água com vazão constante. Olha só, hein? O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos do mesmo dia, conforme esse quadro. Então aqui nós temos o horário que ele mediu o nível da água, né? E o nível da água que ele mediu. Lembrando, né? Eu acho que é importante isso. O horário ele mediu em horas e o nível da água ele mediu em metros, tá? A pergunta é: qual foi a vazão em metro cúbico por hora, tá? Metro cúbico por hora, tá ok? Vazão em metro cúbico por hora do curso da água que abasteceu a cisterna. Aí vem as opções. Então você vê que eu comecei lendo o enunciado, né? Coisa que a Tabata não recomenda, mas eu achei interessante por conta desse gancho, né? Esse gancho com a questão 142. Mas, e aí, Luiz, o que você sugere? Bom, a primeira coisa é observar as unidades de medida. E aí a gente vê que está tudo nos conformes, né? Ele fala lá a área, né? A área da base é 3 metros quadrados, então tem metro. Sim. A hora ali, o horário ali, hora, o nível da água em metro, e ele pergunta a unidade, a vazão é metro cúbico por hora. Então, sim, a princípio não vai ser necessária aí nenhuma conversão, né? Ainda bem, né? Menos mal. De unidade. Ainda mesmo, bem, ele foi bonzinho. Nessa ele foi bonzinho. Nessa foram gentis, né? Então ele está pedindo a vazão. A vazão, aí você pode escrever aí, vazão nada mais é do que o volume sobre o tempo. Corresponde a quê? Vazão corresponde a volume. Ao volume. Vou colocar um Vzão, tá? Vzão de volume, que eu estou muito criativo. Volume. Beleza. Volume sobre... Dividido por quê? Pelo pelo tempo, né? Vou colocar assim. Ou seja... Volume pelo tempo. Assim, ó. Tempo e vol de volume. Ou seja, é a quantidade de água, o volume de água que entrou, dividido por esse tempo. Precisamente. Pelo tempo em que a água entrou. Perfeito? Perfeito. Então, para calcular esse volume de água que entrou, ele já me dá no enunciado lá um dado fundamental, que é a área da base. A área da base do cilindro é 3 metros cúbicos. Então, 3 metros quadrados, né? 3 metros quadrados. Que é a base. É a área. Isso. Metro cúbico seria volume. Então, corrigindo aí 3 metros quadrados, porque é uma unidade de área. Então... Sim. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, certo? Sim. Como ele já me dá a área da base, eu calculo que o volume do cilindro é a área da base 3 vezes a altura. 3 vezes a altura. Eu vou até escrever isso, Luiz, que eu acho importante. Só para volume do cilindro é o quê? A área da base, né? Vou botar assim, ó, a área da base vezes a altura. Esse área da base, né, é aquele πr ao quadrado, porque a base é um círculo, né? Então é πr ao quadrado vezes h. Exatamente. Só que não foi necessário colocar assim hoje, né, nessa questão, porque ele já nos deu esse valor de área da base, né? Que é de 3 metros quadrados. Exatamente. Perfeito. Pode continuar, Luiz. Pode seguir. Então, para calcular o volume, eu já tenho a área da base, que é 3 metros quadrados. Sim. E agora eu preciso da altura.
A altura, você observa lá, olhando aí a tabela, que a altura que chegou, né, a altura máxima, foi de 3,2 metros, certo? Sim. Porém, há uma grande pegadinha nessa questão. Quando começou a iniciar a contagem, já tinha ali, ó, meio metro de água, 0,5 tem razão. metro de água, Sim. certo? Então, Sim. a água aqui, esse 0,5, ele não entra no cálculo dessa vazão, porque esse volume aí, cuja altura é 0,5, ele já estava lá. Então, eu tenho que, de 3,2, eu tenho que subtrair, eu tenho que tirar essa água que já estava lá. Ah, sei. Então, eu vou... Sim. Então, eu tenho que fazer a conta. 3,2 menos 0,5. Menos 0,5. Para saber quanto que encheu nesse tempo, né? Então, 3,2 menos 0,5. Isso vai dar 2,7. 2,7 metros. Ok. Certo? Certinho. Então, o volume de água que entrou é área da base 3 vezes a altura, 2,7. Então, é a área da base, que é 3, né? Vezes a altura, que é 2,7. Ok. Isso. E quanto que vai dar isso? 2,7 vezes 3 ou 3 vezes 2,7? Isso vai dar 8,1 metros cúbicos. Metros cúbicos, porque é o volume, né? Metros cúbicos. O volume, isso aí. Então esse é o volume de água que chegou, né? Que foi colocado nessa cisterna, nesse intervalo de tempo aí que ele mediu, né? Entre 6 da manhã, pode-se dizer, né? E 3 da tarde, né? Entre 6 da manhã Exatamente. E 3 da tarde, não é isso? Você repara que esse intervalo isso, então, aqui, né? Esse intervalo aqui foi de quantas horas? Entre 6 da manhã e 3 da tarde. Foi um total de 9 horas, 9 né? horas. 9 horas aqui. Exatamente. Sim. Eu vou jogar esses dados lá na minha fórmula da vazão, que é o que ele está pedindo na questão. Sim, sim. Captei. Captei vossa mensagem. Então a vazão, ela fica como? É igual ao volume, que é 8,1 sobre dividido o nosso pelo tempo. O nosso tempo ele 9 é horas. 9 horas. Aí fica fácil, né? Isso. Se você fizer 8,1 dividido por 9, isso vai dar 0,9, né? Porque se você fizer Isso aí. 0,9 vezes 9, você volta a ter os 8,1, né? 9 vezes 9 é 81. 1 vezes nada, nada. Com 8 são 8. E aqui tem uma casinha decimal, né? Então você mantém aqui 8,1. E a nossa vazão então é essa. A vazão, vou escrever assim, ela é de quê? Ela é de 0,9, né? Metros cúbicos. Como o volume foi calculado em metros cúbicos e o tempo em hora, então a vazão é metro cúbico por hora. Por hora, isso. Essa aqui é a resposta, né? É o que diz a letra C, né? A letra Exatamente. C de sapato. Então, Luiz, eu gostei muito, gostei. Mas, por exemplo, eu quando fui fazer antes de vir para cá, eu até pensei de outra forma. Por exemplo, você começa aqui com 0,5, né? E você repara, por exemplo, aqui ele começou a medir às 6 da manhã. E depois ele mede de novo às 8. Então, olha só, aqui nesse intervalo você tem entre 6 da manhã e 8 da manhã são 2 horas de tempo. E nessas 2 horas, ó, olha só o quanto que mudou aqui. Foi de 0,5 metros o nível da água para 1,10 metro, né? Então isso variou, né? Acrescentou-se 0,6 metro. E eu acho que a partir daí você já conseguia ter uma noção de como é que varia esse nível da água de acordo com o horário. Por exemplo, é sempre 0,6 metros de nível da água a cada 2 horas. Então, por exemplo, se é 0,6 metros a cada 2 horas, isso significa, né? Olha só, 0,6 metros a cada 2 horas,
Isso vai dar um total, se você dividir, né? 0,3 metros por hora. Então é assim que varia essa altura do nível da água, né? É sempre 0,3 metros a mais a cada hora que passa. Por que eu digo isso? Porque a vazão é constante, né? Então vai ser sempre esse mesmo incremento no nível da água. 0,3 metros a cada hora que passa. Aí, o que você pode fazer? A cada hora que passa, é como se na cisterna, né? Que é um cilindrozinho. Olha só. É como se na cisterna, a cada hora que passa, você aumenta isso aqui, né? 0,3 metros a mais. Isso aqui é meramente um desenho, tá? Meramente ilustrativo. Não tem compromisso. Mas você, por exemplo, a cada hora que passa, o volume de água que aumenta, né? É como se fosse esse cilindrozinho menor. Aí o que você faz? A área da base, 3, vezes a altura, que é 0,3. E aí você obtém aquele 0,9, ó. Então, o volume de água que chega vai ser 0,9 metro cúbico a cada hora que passa. Que é a resposta que a gente achou, né? A letra C de sapato. Foi assim que você fez, Tabata, ou você fez diferente? Eu pensei que nem você, Matheus. Eu quando bati o olho nela pela primeira vez assim, eu pensei nisso. Mas eu acho que a maneira como o Luiz fez, eu acho que para quem tá mais preocupado em ter em mente o volume da cisterna, né, que é o volume do cilindro, eu acho que é mais intuitivo fazer como ele fez mesmo, né? Eu não sei se alguém que vende um prezinho, né, se ele pensaria assim logo de cara. Eu não sei. Você acha que eles conseguiriam pensar, Tabata, nessa nossa ideia de cara? Qual é o seu palpite? Depende muito, né? O que o Luiz falou. O bom da matemática é que pode ser resolvido de várias formas diferentes. Então, às vezes, uma pessoa tem mais facilidade de ir por um caminho e outra pessoa tem mais facilidade de ir por outro caminho completamente diferente e ainda assim chegar no mesmo resultado. E isso é que torna o nosso encontro aqui legal, né? Porque você vê modos diferentes de fazer, né? Isso aqui é bacana, sim, né? Com certeza. Com certeza.